Caro estudante, seja muito bem-vindo a mais uma de nossas aulas da disciplina de pré-cálculo. Nessa aula, nós veremos sobre a solução da equação do segundo grau. Vamos retomar o formato da equação do segundo grau que nós estamos considerando. Nós estamos considerando a equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o a, o b e o c são números reais e o x é a incógnita, certo? Nós vimos que o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, quando ele é calculado, o valor que ele nos dá indica se a equação vai ter apenas uma solução, se a equação terá duas soluções diferentes, ou se a equação não vai ter nenhuma solução, certo? Para procurar essas soluções, nós podemos usar a conhecida fórmula de Bhaskara, que é dada por x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ok? Então, essa daqui é a já conhecida fórmula de Bhaskara, e com ela nós conseguimos calcular aí algumas soluções de equações do segundo grau. Vamos ver um exemplo. Vamos considerar aqui a equação x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a zero. Vamos considerar essa equação e veja que o primeiro passo para nós resolvermos a equação, uma coisa que pode nos orientar bem, é deixar já anotados os parâmetros da equação, que são o a, o b e o c. Podemos tomar esse como o primeiro passo. O a é quem acompanha o x ao quadrado. Quando nós não temos ninguém acompanhando o x ao quadrado, você pode interpretar como sendo o número 1 multiplicando ali. Então, o a igual a 1, o b igual a 3, que é quem acompanha o x, e o c é o número que está sozinho, juntamente com o seu sinal, é claro, por isso que fica menos 4 aqui, certo? Esse seria o passo 1. O passo 2 é calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, conforme a fórmula que nós anotamos. Então, o delta será o b é 3, então fica 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que é 1, e que multiplica o c, que é menos 4. Ou seja, o delta é igual a 3 ao quadrado, 9. Este menos aqui, fazendo o jogo de sinal com esse outro menos, dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Ou seja, o delta é igual a 9 mais 16, e 9 mais 16 é igual a 25. Então, esse seria o passo de número 2, digamos assim. E o delta sendo 25, que é maior que zero, isso já nos indica que a equação terá duas soluções diferentes, certo? Teremos ali dois números que resolvem a equação, certo? Dois valores de x diferentes podem ser colocados no x, que a equação se resolve. E o terceiro passo é justamente encontrar esses valores usando a fórmula de Bhaskara. Então, vamos colocar aqui a fórmula x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o parâmetro a. Então, isso vai ficar x igual a menos, o b vale 3, então vai ficar menos 3, mais ou menos raiz de delta, o delta é 25, então fica a raiz de 25 dividido por 2 vezes o parâmetro a, que é igual a 1. Ou seja, o x é igual a menos 3, mais ou menos. Raiz de 25 é igual a 5. E 2 vezes o número que está aqui embaixo resulta em 2, certo? Agora, como que nós procedemos quando nós chegamos nesse ponto? Nós temos que dividir em duas contas. É isso que significa esse mais e esse menos. Temos que resolver essa fração aí com o sinal de mais ali no meio, e depois vamos resolvê-la com o sinal de menos. Então, veja, vamos usar o sinal de mais primeiro. Menos 3 mais 5 dá exatamente 2. Você tem mais 5, está subtraindo 3, então você tem 2. Dividido pelo 2 que está aqui embaixo, 2 dividido por 2 dá exatamente
1, opa, dá exatamente 1. Então, essa seria uma raiz. Agora, para encontrar a segunda raiz, nós usaremos o sinal de menos que está ali no meio. Fica menos 3 com menos 5, que dá menos 8. E menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então, o x2 é menos 4. Pronto, temos aqui as duas soluções da equação. Se você colocar no lugar do x o número 1, ou se você colocar no lugar do x o menos 4, a equação é satisfeita. Fazendo a conta ali, o resultado dá 0, a equação bate certinho. Ok? Então, é assim que nós podemos proceder com essa fórmula de Bhaskara para encontrar a equação, para encontrar a solução de uma equação do segundo grau, certo? Agora, vamos ver uma outra equação aqui, que também é uma equação do segundo grau, que é 2x² mais x igual a 0. Ela também é uma equação do segundo grau, ela pode ser resolvida usando a fórmula de Bhaskara, eu até convido você a fazer isso depois, certo? Mas nesse tipo de equação, onde o parâmetro c é igual a 0, nós podemos proceder um pouquinho diferente, de um jeito um pouco mais rápido, para encontrar a sua solução. Olha só o que nós podemos fazer. Nós colocamos o x em evidência. Coloque o x aqui e aí você vai colocar 2x, porque x vezes 2x dá 2x². E aqui você vai colocar 1. Por que 1? Porque x vezes 1 dá x. Ou seja, volta na equação de cima. Eu tenho que colocar o x em evidência ali, de forma que quando eu efetuar a multiplicação distributiva, retorna a minha equação de cima para eu não fugir dela. Afinal, é ela que eu estou, a solução dela que eu estou procurando, certo? Então, o primeiro passo é colocar x em evidência. Agora, nós vamos usar um pouquinho de lógica. Veja que eu tenho uma multiplicação aqui, eu vou até indicar em vermelho. Nós temos, veja só, vamos raciocinar. Nós temos uma multiplicação de dois números que dá 0. Quais são as possibilidades para isso acontecer? Tenho dois números, A e B, que multiplicados dão 0. Ora, o A é igual a 0 ou o B é igual a 0, não é mesmo? E é esse raciocínio que nós aplicamos ali. Temos o produto de dois elementos dando 0. Então, significa que o primeiro elemento é 0, o primeiro elemento é x. Ou seja, já achamos uma raiz. Ou o segundo elemento é 0. O segundo elemento é 2x mais 1, certo? Aí nós podemos subtrair menos 1 em ambos os lados da equação. Subtraindo menos 1 em ambos os lados da equação, temos que 2x é igual a menos 1. E agora podemos dividir por 2 ambos os lados da equação. Fazendo isso, nós podemos simplificar aqui, e eu fico com x é igual a menos meio. Ou seja, o nosso x2, vamos escrever um pouquinho mais aqui para cima, ou seja, nós temos que o x2 é igual a menos meio, certo? Um jeito um pouco diferente de nós encontrarmos aí a solução sem usar a fórmula de Bhaskara, ok? E uma outra equação também muito simples é essa daqui. 2x² menos 4 é igual a 0. Repare que aqui o b é igual a 0. Nós não temos um número acompanhando o x sozinho. Nesse caso, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos isolar o x², o 4 está negativo, reescrevemos do outro lado ele positivo, o 2 está multiplicando, escrevemos ele do outro lado dividindo, 4 dividido por 2 é igual ao próprio 2, então nós temos que x² é igual a 2, extraindo a raiz, temos que x é mais ou menos raiz de 2, ou seja, o x1 é mais raiz de 2 e o x2 é menos raiz de 2. Veja, um outro jeito também de encontrar a solução sem usar a fórmula de Bhaskara, certo? Quando b é igual a 0. E esses foram os conceitos abordados na aula de hoje. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar. Em caso de dúvidas, converse com os tutores. Um grande abraço e até a próxima.